Olá, seja bem-vindo ao programa Momento Pai Nosso na TV Ourinhos, canal 10. Que a sua luz brilhe intensamente no espaço que você ocupar. Hoje nós vamos conversar sobre dois temas que estão interligados, que é inveja e ambição. Para deixar claro do que a gente vai falar, inveja, tudo bem, mas ambição, que muitas vezes tem uma conotação diferente, principalmente por aquelas pessoas que entendem que a ambição tem que estar presente dentro de nós até para a gente poder crescer e se desenvolver. A gente observa que, sob o ponto de vista da espiritualidade, a ambição também é um defeito, né? É um problema que nós precisamos cuidar, tratar no devido tempo e trabalhar para que a gente possa crescer. E eu começo falando de inveja e ambição porque todos nós temos inveja e ambição. Ah, mas eu não sou essa pessoa, eu sou diferente. Não, todos nós possuímos dentro de nós mesmos essas características. Por que a gente acabou sendo dotado dessas características? Porque, de verdade, tanto a inveja quanto a ambição são dois momentos em que nós precisamos começar a compreender aquilo, tratar de uma forma adequada, e é um caminho para que cada um de nós possa evoluir, né? Sabemos que a evolução é individual, né? E diz respeito a cada um de nós, mas é exatamente com esses aspectos que a gente vai tentar trabalhá-los, e na medida que a gente conseguir trabalhar, seguramente a gente já deu um passo em alguma direção que certamente indica a nossa evolução. Também nós observamos que tanto a inveja quanto a ambição, elas funcionam como se fossem vermes no nosso organismo humano. Lembra dos vermes, né? Quando você era criança, certamente seus pais diziam: precisa dar um remédio para ele para acabar com os vermes. Os vermes, de uma certa forma, eles estão presentes dentro de nós, né? E com diferentes características, e eles precisam de repente, serem vistos para poder ser tratados no devido tempo, no devido espaço, e, consequentemente, a gente poder se livrar deles para poder caminhar. Mas enquanto ele está presente em nós temos muitas vezes atitudes que não condizem com a nossa atuação, eu diria, espiritual no plano terreno. Por isso que a gente precisa prestar uma atenção muito grande, tanto na inveja quanto na ambição. Por natureza, eles se apresentam como dois sentimentos muito fortes e que eles acabam corroendo a natureza humana, né? Se eles não forem bem administrados, se eles não forem bem cuidados. E é por isso que eles estão conosco, para que a gente vá observando essas características e percebendo que ao longo do tempo a gente acaba desenvolvendo muitas dessas características. Quem num determinado momento da vida já não invejou outras pessoas, não invejou algumas situações? Quem de repente não teve a capacidade de também ter ambição por isso ou por aquilo, e entendendo que de alguma forma essa atitude seria uma atitude normal, uma atitude tranquila. Quando a gente vai observar isso, pesquisar sobre isso, a gente observa na questão 933 do Livro dos Espíritos, né, que diz assim: se muitas vezes o homem é o causador dos seus sofrimentos materiais, também será dos sofrimentos morais? E a resposta vem assim: mais ainda, porque os sofrimentos materiais são algumas vezes independentes da vontade. Então você vem para o plano terreno e você tem uma dificuldade muito grande de poder viver. Às vezes você não tem o alimento adequado, às vezes você não tem as condições de vida de uma casa decente para você morar, e assim como outras coisas. Mas você vem para cá e você vai ter que trabalhar com tudo isso, mesmo com o teu orgulho ferido, né? A ambição, ela tem que ser trabalhada, principalmente a ambição frustrada, aquela que você diz assim: eu queria ter um carro, queria ter uma casa para eu poder morar adequadamente e não tenho, né? E exatamente porque você não consegue comprar esse bem que você tanto necessita, na sua cabeça você acha assim, é que você sofre muito com tudo isso. E se acaba desenvolvendo alguns aspectos que a gente vai observando, como uma ansiedade muito grande, a avareza, né? Que aí quando você tem
um determinado bem material na sua mão, você não quer de maneira nenhuma passar ele para ninguém, ele vai ficar com você, e de uma forma muito avarenta você acaba se apropriando daquele bem. A inveja, né, principalmente, porque a inveja acaba sendo um instrumento de elevação espiritual, conforme eu estava dizendo. Por quê? Na medida em que você começa a desejar as coisas que o outro conseguiu, né, que as pessoas que estão ao seu redor de repente conseguiram, por que eu não posso? Né, a pergunta que você faz. Só que a gente sabe tranquilamente que buscar essas coisas que você vê, que está aí exteriormente a você, são oportunidades que você tem de poder compreender. Não para desejar aquele bem que o seu vizinho conseguiu, mas para você perceber que você também tem condições de poder conquistar um bem como aquele, desde que você faça a coisa de maneira adequada, né? Não invejando, né? Não ambicionando as coisas dos outros. Enfim, a gente observa que todas essas paixões que nos atormentam no nosso dia a dia, elas estão presentes porque elas fazem parte do que a gente chama de um quadro de torturas da alma, né? Afeta o teu físico, mas ela está num nível que a gente diria espiritual. Eu concebo as coisas espiritualmente. Então eu quero buscar alguma coisa e espiritualmente eu estou me colocando para poder, de repente, conquistar tudo isso. Às vezes eu não faço isso de forma adequada, né? Tem um poeta, o poeta português Luís Vaz de Camões, né, o Camões, que todos nós conhecemos, ele dizia assim: onde há inveja, não pode haver amizade. E ele defendia a tese de que você acaba perdendo toda a amizade daquelas pessoas que convivem com você exatamente no momento em que você fica invejando as pessoas, né? Então não pode haver nenhum relacionamento de amizade entre as pessoas na medida em que eu desejo as coisas que o meu amigo tem, o meu irmão tem, ou qualquer outra pessoa que eu conheça tem. Isso eu estaria fazendo de forma inadequada. E o próprio Camões reconhece isso, inclusive nos vários escritos dele, quando ele dizia que era necessário que a gente pudesse conquistar as nossas próprias coisas e fazer com que, de repente, a gente pudesse manter as nossas amizades, sem desejar de forma nenhuma aquilo que o outro conseguiu, sabe-se lá de que forma, com sacrifício, com muita luta, e de repente a gente não tem a avaliação de como ele conseguiu isso, e quer desejar todas essas coisas assim de uma forma muito tranquila, quando na verdade a gente precisaria trabalhar muito para poder chegar naquele estágio. A inveja e a ambição, né? Felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores, né? Então, nas várias literaturas que a gente consultou, eles falam exatamente que tanto a inveja quanto a ambição funcionam como se fossem dois roedores, né? Como ratos, que de repente tenta se apropriar de alguma coisa que não é dele, né? Do queijo que você deixou na sua casa, ele vem lá, quer comer, ou de qualquer outra coisa que ele possa ter acesso para poder roer aquilo, né? Então, como nós não somos roedores, né? Nós somos seres inteligentes da criação, e para cá viemos com um propósito muito claro, que é de nos levarmos espiritualmente, através de ações que vão mostrando a capacidade que a gente pode ter de fazer frente a todas as coisas que estão sendo colocadas na nossa vida.